Olá, Juninho. Beleza? Tudo bom contigo? Beleza? É, Tranquilo. você está em Portugal nesse momento, né? Você estava me falando que você está em Lisboa. Há 2 semanas e Lisboa. meia antes você estava na Itália, né? Onde, na verdade, esse Isso. trabalho disco que você lançou recentemente foi produzido. Antes da gente entrar nessa Exatamente. questão do disco, assim, do teu trampo aí com música, queria que você me desse uma geral de como é que está esse cenário aí da pandemia na Europa, né? Itália, Portugal, já houve aí Uhum. uma certa reabertura. Como é que estão funcionando as coisas aí? Assim? Como é que está o Uhum. cenário aí atualmente? Cara, na Itália, no período que eu fiquei na Itália, em termos de som, tava zero. Uhum. E agora eu vejo os amigos estão começando a tocar lá. Em termos de isolamento social, na Itália foi mais forte, assim, Uhum. né? Na Itália a gente tinha toque de recolher, né, os primeiros dias, só podia descer no bairro, né, só fazer compra no mesmo bairro, limite de compra, limite de pessoas dentro dos estabelecimentos, muito exército na rua e todo um alvoroço maior, assim, porque a Itália foi um ponto Na forte Europa foi o nessa primeiro lugar, coisa. né? Exato, mas foi no norte. Uhum. Eu estava no sul, eu estava em Nápoles. E em Uhum. Nápoles os casos eram os menores, assim, é engraçado, era muito surreal, porque no norte eram os maiores casos e no sul era o menor caso da Europa. E era onde eu estava. Uhum. Então era, mas a vibração estava forte, né? Então, enfim, era uma coisa psicológica que afetava muita gente. Uhum. Ou seja, estava um regime de isolamento efetivo, né? As pessoas em casa mesmo, É, não sair na rua, porque é. aquela história, saiu na rua à toa, de bobeira ou fora do seu bairro, é multa ou é prisão, enfim. Multa, era multa, tinha que ter documento, uma carta dizendo onde você mora, quem que é você, de onde você veio, enfim, toda uma questão séria e dependendo do horário tinha multa, porque tinha horário para não estar na rua, né? Uhum. E a Itália, como tem esse clima também, já teve guerra, né? Então tem o clima ali também, onde eu estava, né, Nápoles, que tem máfia também, né? Uhum. Então fica um clima muito tenso ao mesmo tempo. O presidente da região, que é o presidente da campanha, né, que se chama região de campanha, o primeiro pronunciamento dele foi bem forte, assim. Tipo, olha, se tiver alguma festa na rua, eu vou pedir a polícia para ir com lança-chamas. Falei, porra, sabe, assim, né, é uma fala só para impressionar, mas você vê o nível de coisa, assim. Aí assusta a gente que é brasileiro um pouco. Ô, Juninho, em Portugal, cara, Lisboa, como é que tá? Essas 2 semanas que você está aí, qual é a sua percepção? As coisas estão funcionando? Enfim, Sim. pensando principalmente na cultura, né? Sim. Cara, Portugal, quando eu cheguei, Portugal, é engraçado, que Portugal parecia que não estava tendo nada, assim, que foi o lugar mais tranquilo, assim, né, de menos casos e tudo mais. Portugal era o país modelo, né? E aí quando eu cheguei, foi a semana que abriu os concertos, né? Os shows. E aí tava começando a rolar os shows. Eu tô aqui na Fábrica Braço de Prata, que é um espaço cultural onde acontecem mil coisas aqui. Naturalmente, aqui tem 4 salas de show, exposição de arte. Agora mesmo está tendo um lançamento de uma exposição de arte. Enfim, mas no espaço aberto. Mas na semana que eu cheguei era uma semana de esperança, assim, tava tudo acontecendo, voltando, todo mundo voltando a se encontrar. Mais uma semana e meia, fechou tudo de novo, porque Portugal passou do modelo ao país da Europa com mais casos, nesse pequeno período que abriu. Uhum. Então aí eles voltaram todo o regime de semi-quarentena e os shows passaram a ser por drive-in, igual estavam sendo antes. Uhum. Então aí é aquele clima frio de novo. Aí semana passada, não, essa semana reabriu. E aí voltou a ter concertos, os shows aqui
numa tenda que eles têm aqui, aí dá para ter distanciamento social, e aí é aquela relação de palco-gente, né? Do que palco-carro, ou palco um telão, sabe? É muito frio isso. E aqui as pessoas têm esse calor, né? Que a gente tem, assim, por ser uma mistura da língua portuguesa, né? Aqui é a reunião do PALOP, né? País de língua portuguesa. E então você tem África, você tem, né? Você tem também a galera de Macau, do Oriente, não muito, mas tem. Mas assim, África, Brasil, só aí já esquenta bastante o relacionamento. Então, todo mundo necessita de proximidade, assim, sabe? E, enfim, tá todo mundo nessa necessidade. Em termos de show, tá bem difícil mesmo, porque os shows online, né? Às vezes você tem um show aqui que só pode ter 20 pessoas. Sei lá, 50. E aí online, rola um live. Tem lá o QR Code, tem lá todos os dados bancários, mas não pinga nada, não cai grana, né? Então é uma situação complexa que a gente está vivendo aqui. Bastante complexa isso. Em todo lugar, pelo menos aqui está tendo essa possibilidade de tocar, né? No Brasil eu vejo que nem isso. Né? Não, é. Aí você falou que tem esse esquema, assim, de repente show em espaço aberto, embaixo de uma tenda, acontece, né? Ali, respeitando Acontece. o distanciamento e tal. Legal. Juninho, então agora falar do teu trabalho, né? Que nesse período, que é um período de isolamento, você fez um álbum colaborativo, né? Com várias pessoas aí de várias partes do mundo, assim, que é o Até. É um álbum de spoken words, né? Eu queria que você me explicasse um pouco como surgiu a ideia desse disco e como desenvolveu o processo até resultar nesse trabalho aí recém-lançado. Sim. Foi no isolamento lá em Nápoles, né? Quando eu cheguei em Nápoles, eu fui lá fazer um trabalho que é a gravação do novo disco do Chafu, que é um projeto que eu tenho que completa 10 anos esse ano, e com o André China, que é um português que morou em BH também, tem uma relação forte com o Coladeira, com muita gente, e o Francesco Valente, que é um italiano, mas que vive em Lisboa. E a gente foi fazer esse disco em parceria com um coletivo cultural que é o Palomarte, que foi a galera que fez e foi o primeiro contratante do Chafu. Então era uma data comemorativa, ir lá fazer esse disco lá e tudo mais. Nosso primeiro show foi em Nápoles. Então tinha toda uma movida. No segundo dia de gravação, lockdown. De estúdio, primeiro dia de estúdio, a gente foi lá, a gente tocou, pô, legal, pô, mó astral, estúdiozinho, pá, não sei o que, galera com uma estrutura legal. Segundo dia do lockdown, não pode sair de casa. E aí pronto, a gente conseguiu levar todos os instrumentos para casa que a gente estava. Então a gente montou na cozinha um estúdio e a gente estava na época a gente estava todo mundo num ritmo muito frenético, né? De produção, de correria, de chega aqui, vai, não sei o que, não sei o que. Então o que a gente fez? A gente compôs todo o disco naquela semana e a gente materializou ele, fez uma gravação demo. E aí, depois que a gente terminou o disco, a gente ficou assim, nossa, e agora? A gente fez outro. A gente compôs outro disco, completamente diferente do Chafu. Então, quer dizer, em 2 semanas, a gente compôs 2 discos grandes, que vão sair ainda. Então, os discos são grandes, são complexos, as músicas são grandes. Enfim, nem a gente estava percebendo o que a gente estava fazendo. Então, tipo assim, tinha aquela vibração, né? Tipo Pink Floyd, Live em Pompeii, estava do lado de Pompeii, de frente para o Vesúvio. E era curioso, porque eu não fui influenciado pelo Pink Floyd. Mas naturalmente eu estava ali e eu senti a vibração. E aí depois que eu fui escutar, a coisa foi, caramba! Acabei sendo influenciado. Então, e aí ficou ali aquela vibração. E aí, quando foi na terceira semana,
a gente parou. Aí é como se a produção ali de criação tivesse esgotado. E ao mesmo tempo a nossa relação também estava esgotada, porque a gente estava dentro de casa, muito tempo só os três. E eu fui o primeiro a sentir mais isso. Uhum. Esse fechamento e esse confinamento, né? E Uhum. aí o que aconteceu? Que eu passei a não sair de casa, nem para fazer compra, e eu só ficava em casa. Eu acordava com a mesma roupa e dormia com a mesma roupa, ficava 3 dias sem tomar banho, às vezes não comia. E aí, quando eu fui ver, eu já não estava produzindo, eu já estava escutando som deprê, já estava tipo, ficando só no escuro, e enfim, era deprê, né? E Uhum. aí eu tava, tipo assim, lia algumas coisas e tal. Já tava de saco cheio de internet, não queria ver internet, não queria falar com ninguém na internet. Porque aquilo já ficou demasiado, aquilo já ficou demais. E Uhum. aí eu fui entrando nessa coisa. E aí eu percebi, quando eu percebi, eu falei, uau, peraí, eu tenho que Isso vai fazer ter alguma coisa. tempo, né? É. E aí eu comecei a fuçar algumas coisas, fragmento bem básico que eu tinha, e comecei a gravar umas coisas na Drum Machine que eu tenho, que é a MPC. E aí eu tinha no quarto, tinha montado assim, o quarto tava uma zona, aquelas coisas, cabo passando, aquela loucura toda. E aí a Liz Braga, que é uma figura circense, que é a irmã do Zé Luiz Braga, do Graviola, Zé Lu, e eu trabalho com ela, no coletivo que ela participa, que é o coletivo Na Esquina, que é um grupo circense, que Uhum. é metade BH, metade França e tal. E aí a gente tem um negócio de poemas, ela sempre me manda uns poemas. Uhum. E às vezes a gente conversa assim. E aí, do nada, ela me mandou um poema gigantesco, um texto gigantesco, e ela gravou o áudio. Aí eu escutei aquilo e falava do confinamento, né? Uma coisa forte, densa, Uhum. pesado escutar aquilo e tal, não sei o quê. Aí eu, pronto, é isso que eu tô precisando, né? Aí eu fiz uma track, né? Fiz o som, Uhum. só percussão e foi o start do negócio. Aí eu não respondi nada para ela, respondi com a música. Uhum. E Todo dia. aí eu comecei uma comunicação assim com as pessoas. E ela falou assim, ó, fulana também tá fazendo isso. Uhum. Fulano também tá escrevendo, fulano também tá mandando áudio. E aí eu comecei a conversar com as pessoas assim, Uhum. né? E aí aí eu fui saindo daquele escuro, daquele fundo do poço com criatividade, né? E Uhum. aí que foi a graça do negócio. Por E isso aí que pronto. fez essa É, rede de colaboração, né? Que é um álbum que tem exatamente. participação de várias pessoas falando, É, falando os seus poemas, né? Os seus próprios isso. poemas É. e com as E, bases que você criou, né? A partir dos... e cada um, né, vivendo aquele momento, né? Uhum. Esse momento que era o princípio né, no Brasil, quem estava no Brasil enxergando o mundo inteiro e ali assim todo mundo assim, gente, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, saca? E Uhum. aí tipo assim, um amigo lá de Ilhéus que é um amigo de muitos anos, que é o Edinho Ramos, que eu só comunico com ele por e-mail. Uhum. E aí ele também. E aí foi engraçado, tiveram algumas coincidências, assim, porque a Liz mandou e esse brother me mandou um e-mail que já era o texto, sendo que eu não pedi nada para ele. Uhum. E aí pronto, e aí, enfim, aí começaram essas parcerias dos textos, né? Uhum. E em casa, os dois brothers também participaram. O Francesco, que é baixista, gravou alguns baixos, gravou 3 baixos, e o China fez a mixagem. Ele não gravou nada, mas fez a mixagem do álbum. E aí a Clarice Panadés, que vive em BH, que é também circense, uma multiartista, ela gravou um texto e fez a capa do álbum Uhum. e uma capa para cada faixa também. Aí começou. É. E o Até, ele já está na roda aí tem uma semana, mais ou menos, né? Você Tem uma semana, exatamente uma semana. passado, no último dia É, 3, né? O processo é Juninho, na vai fazer. música é você lançar um trabalho, lançar um álbum e depois partir para a divulgação, né? Que em condições Sim, normais de pressão e temperatura se dá
por meio de shows, Sim, que não está sendo muito possível atualmente. Você sim, já pensou sim, nisso, assim, como fazer para colocar esse álbum na roda, para fazer ele chegar ao maior número possível de pessoas? O que você está sim, fazendo nesse sentido, assim, ou pensando em... sim. Sim, eu estava falando isso ontem com o Luiz Gabriel. O Luiz também está aqui comigo. Ele tá aqui na residência aqui comigo. Uhum. E aí, a gente estava falando disso, assim, sobre essa relação Spotify e todas essas né, plataformas de streaming. E eu tenho assim uma certa preguiça. Eu acho que eu sou meio das antigas, assim. Acho que eu sou mais MySpace, assim. E aí é porque eu gosto do mano a mano. E é porque eu vejo com os outros projetos que eu tenho, que tem essas páginas e tal, e eu vejo que é uma coisa, é um tanto de nada. É como se fosse uma live no Facebook. É um tanto de nada ao mesmo tempo. Assim. Não, é um tanto, ou no Instagram, né? Porque é pior, que as pessoas só passam. Assim. Então, não tem um fundamento, assim. A pessoa não se agarra aquilo, é difícil. Eu tive essa compreensão. E aí eu fiz pelo Bandcamp, que eu já hospedo muita coisa lá no Bandcamp, meus outros discos caseiros que eu faço. E a relação lá eu acho super interessante, porque chega um e-mail para você de quem acabou de comprar, sabe? Você tem um gráfico ali legal, mais real. Se alguém comprou, a grana já cai na sua conta, sabe? A grana cai mesmo. E o dia que eu lancei o disco era um dia estratégico, porque a Bandcamp faz uma vez por mês, eles não cobram a taxa deles, justamente para fomentar esse momento. Coisa que o Spotify, por exemplo, está longe de acontecer, né? Então, né, então, enfim, o impulso para mim foi esse. Ah, claro, não abrange tanto. Realmente não abrange tanto. Mas eu acho interessante, assim, ao mesmo tempo. Porque o trabalho que eu fico desenvolvendo, eu sinto tão underground, assim, tão lado B, e principalmente esse álbum, que é um álbum, ele é muita informação, né? Uhum. Então, as músicas, elas têm elementos. Eu tive um cuidado disso, tentar equilibrar isso ainda. E os textos são grandes, então para alguém escutar não dá para ser na internet, vou escutar aqui, vou passar. Não, ele tem que parar para escutar e eu acho isso maravilhoso, Uhum. né? Porque todo mundo que está me dando feedback é assim, parei para eu escutar o seu disco inteiro. Uhum. Pô, tá bom, né? Tá Uhum. bom, tá tudo certo, deu certo. E mais uma coisa, assim, essa história das lives, que a gente vê que, né, estão pipocando aí à torta e direito, assim. Uhum, uhum. Você já se meteu nessa seara? Você tem mostrado umas coisas aí online? Tem... Sim, Sim, tem sim, feito. sim. Eu tenho feito de uma forma também buscando aí um público mínimo mais cativo. Uhum. Que eu tenho usado a plataforma que é a Twitch, que é uma plataforma de jogos, né? Uma plataforma de jogos. Agora alguns músicos estão começando a usar, mas é uma plataforma muito interessante porque em termos de atenção. Vamos supor que eu faço uma live no Instagram e, como eu já fiz, tem lá, no final lá, 200 pessoas viram sua live, mas é mentira, né? E sendo que na Twitch, se tiver 10 pessoas lá, as 10 pessoas vão ficar até o final. Uhum. Porque é uma plataforma que você está ali dentro. É igual a gente está aqui agora conversando. Uhum. Não, eu não tenho um feed de nada passando aqui para me tirar a atenção. Então, é a gente aqui agora. O importante é a nossa conversa. Então, eu tenho adorado fazer isso lá. E eu fiz duplo. É a segunda semana que eu faço, segundas e terças. Eu faço uma live de bateria, né? E outra live de pandeiro.
exatamente o que eu estou fazendo é o que eu estava fazendo em casa, o que eu sempre fiz em casa, que é tocar em cima de sons que eu gosto. Ou de músicas que eu já gravei, ou de grooves que eu criei com o Tião Duá, por exemplo. Decifrar alguns grooves. Então, tem algumas pessoas interessadas, como já tinham, e elas que me motivaram a fazer isso. Então, eu estou achando muito interessante fazer isso. E aí, até a questão financeira, ela vai ser pouca de qualquer jeito. Mas que seja uma coisa de gente que tá ali. Oi, Julinho, pô, você podia fazer. Pô, vou falar com fulano também. E aí pronto, você cria uma rede fiel ali. De E gente, é aquele... né, Oi? de gente que está de fato prestando atenção no teu trabalho, né? Se interessa, Exato. curte, acompanha e recomenda. Exato, exato. E aí essa semana, por exemplo, as duas que eu fiz essa semana, eu fiz um partilhamento, eu partilhei simultâneo com o Facebook, para dar aquele choque na galera, assim. E aí é isso, mas eu vou fazer sempre na Twitch mesmo, e com o público underground, e depois fica lá gravado para quem quiser ver um pouco da minha ideia dentro da bateria, né? E esse instrumento que é o pandeiro, para mim é uma mini bateria, né? É isso. Show demais, Juninho. Cara, valeu. Muitíssimo obrigado pelo papo, assim, pela disposição em participar. Uai, massa, massa. Eu que agradeço, cara. Brigadão mesmo. Pô, muito legal porque eu acho muito interessante, assim, falar, né, com um meio de comunicação da minha terra, né? O que infelizmente eu não consegui cravar ainda. E tô lançando um disco, né? Eu tô aqui numa situação, na verdade, super vulnerável, né? Porque eu vim fazer uma turnê que ela foi toda cancelada e tô contando com o apoio de amigos e dos espaços que me apoiam, né? E nem o auxílio, né, que o Brasil deu eu recebi, porque disseram que eu tô morando no exterior. Você tá aí? É, tipo isso, ó, você tá aí, você tá morando no exterior, mas... E, enfim, não conseguiu o apoio daqui, não conseguiu o apoio do Brasil, e a gente segue aí agora né, fidelizando as relações, vendendo disquinhos, dando umas aulas. Tá certo.